Tá todo mundo conseguindo ver a tela? Sim. Certo. Bom, gente, aqui vai ser somente uma resolução da questão que eu botei na lista. E eu vou discutir algumas coisinhas que remete à própria geometria de áreas e a intuitiva. E a gente só vai utilizar aquelas intuições que a gente demonstrou na última aula, que era a metade de um retângulo é um triângulo escrito, ahn, a forma das áreas e as porcentagens de círculos, as proporções, como posso dizer. Entrou mais um. A primeira questão, uma questão meio zoeira, que o cara fez, fala a seguinte coisa. O Tio Mané é torcedor doente do Coco da Selva Futebol Clube e resolveu fazer uma bandeira para apoiar o seu time no jogo contra o Desportiva Quixajuba. Para isso, comprou um tecido branco retangular com 100 de largura e 60 de altura, dividindo dois dos seus lados em 5 partes iguais e outros dois em 3 partes iguais. Marcou o centro do retângulo e pintou os tecidos de forma indicada na figura. Qual é a área do tecido que o tio Mané pintou? Uma coisa que eu vou dar uma bem para vocês aqui é justamente as medidas desses lados. No caso, 60 de largura e 60 de altura. Pela figura aqui, a gente pode deduzir que essa parte aqui é 100 100 de largura e essa parte aqui é 100, 60 de altura, correto? Mas para a resolução dessa questão aqui, você não precisa saber qual dos lados, quanto mede os lados. Só precisa saber a área do retângulo, posso dizer. Então, o que eu quero dizer isso com vocês? Eu posso dizer para vocês que, em vez de dizer que ser a largura, essa daqui pode ser a altura do nosso retângulo, e aqui pode ser a largura. O problema em si não precisa necessariamente que você saiba as medidas do retângulo, ou, ou posso dizer, definir as medidas do lado do retângulo. Só quer que você saiba a área do quadrado preto. E para isso tem algumas técnicas que a gente pode fazer. Alguém que já resolveu essa questão aqui? Quer dar sua opinião? Pois bem. Não. Ele quer calcular a área preta. No caso, talvez essa área deve ser de a branca. Exatamente. Queria saber como é que foi o raciocínio de vocês para achar essa questão. Que você pode fazer bem direto. Mas tem outra maneira que eu acho mais da hora que a gente pode fazer. Já viu que errei. Então, gente, o que você pode fazer aqui? Na maneira direta, é você reparar que essa parte do meio aqui, ó, esse centro, pega a metade desse lado aqui, desse lado, e pega na altura a metade. Exatamente a metade aqui. Então, todos os triângulos formados em aqui, ó.
formado vai ter a mesma altura e a mesma base. Por que a mesma base? Porque o nosso tio Mané, o Mané, dividiu essa parte aqui em 5 partes iguais. Ou seja, esse cara aqui, essa base aqui é igual a essa base branca aqui, que é igual a essa base aqui, que é igual a essa base e essa base. E como todos estão apontando para o mesmo ponto, a altura desse ponto vai ser a nossa altura do nosso quadrado aqui. Vou colocar em branquinho e azul. A altura desse ponto vai ser exatamente a altura do nosso quadrado, nossos triângulos. Aí o que acontece? Você pode fazer direto, assumir que essa parte aqui é 60, ou seja, a altura vai ser 30 vezes, vezes a base desse triângulo maior aqui, ó, esse vermelhinho aqui, que é justamente 100, e dividir pela quantidade de triângulo que tem aqui. E por 2 vezes a quantidade de triângulo que tem aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5. A resposta disso aqui vai ser justamente a área de todos os triângulos que estão dentro. Ou seja, vai ser a área desse cara aqui, desse cara aqui, desse cara e desse cara aqui. Isso é forma direta. Mas eu vou propor para vocês outra forma mais sofisticada, que no caso não depende dos lados. Deixa eu ver aqui. Cuidado, gente. O que acontece? A gente pode fazer da seguinte forma, que a gente fez na aula anterior, que é o quê? Fazer uma reta, vamos traçar uma reta no meio, a parte do meio, que eu já provei para vocês que essa reta vai passar exatamente na metade do nosso retângulo. Aqui, a partir dessa reta, para baixo, vai ser a metade da área do retângulo. Ou, chamar de azinho, área do retângulo que a gente quer procurar. Ou área total. E vai ser dividido por 2. Ok? E percebe que essa área verde aqui, ó, era justamente a área do triângulo que a gente quer calcular. Onde tem os 5 triângulos escritos nele e todas as áreas iguais. Correto? Ou seja, essa área verde aqui, ó, tem a altura do nosso retângulo vermelho aqui, tem a altura do nosso retângulo vermelho, e tem a base do nosso retângulo vermelho, correto? Base. Ou seja, ele tem a metade da área do nosso retângulo vermelho. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Vermelho, a metade do nosso retângulo vermelho. Só que a área do nosso retângulo vermelho é justamente a metade da área do retângulo maior. Ou seja, isso vai ser igual a 1/4 da área do nosso retângulo maior. Entendeu? A área do retângulo verde, do triângulo verde. Daí, o que acontece? Perceber que nosso tio Mané dividiu nosso triângulo aqui em 5 partes. Ou seja, essa base aqui é igual a essa base, que é igual a essa base, que é igual a essa base, que é igual a essa base. E a altura são iguais. Então, esses 5 triângulos dentro desse triângulo verde tem a mesma área. Só que a gente só quer calcular a área do preto aqui, certo? Dos pretos. Então, o que a gente vai fazer? Sei que a área do nosso retângulo verde é 1/4 da área do nosso retângulo maior. O triângulo verde é 1/4 da área do retângulo maior, que é o nosso retângulo original. E o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a quantidade de triângulo que tem dentro, que é 5. Então, cada triângulo aqui vai ter uma área equivalente a 1/20 da área dos nossos retângulos. Assim, eu coloquei aqui para vocês. Assim como temos
Se cada preto aqui, ó, cada preto aqui vale a área do retângulo sobre 20, então quantos pretos a gente tem aqui? São iguais. Temos 6, certo? Porque esse triângulo aqui também vai ser a mesma coisa desse triângulo aqui embaixo. Então essa área preta aqui vai ser igual a essa área de baixo aqui. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser o quê? 6 vezes a área do preto aqui, que é A sobre 20. Ou a área do retângulo sobre 20 avos. Vai ficar 6 vezes a área do retângulo vezes 20 avos, que vai dar 3 sobre 10 vezes a área do retângulo. Correto? Aqui a gente não definiu a medida desse lado aqui. A gente não definiu. E também nem definiu a altura desse cara aqui. O que a gente fez? Aí só, aí só chegando a partir das proporções de áreas, chegou aqui na conclusão que essa área preta aqui, ó, por causa da quantidade e pela figura aqui, tem que ser obrigatoriamente a área do retângulo sobre 20. A partir dela, pegando as quantidades, multiplicando os dois. Aí chega nesse resultado aqui. Eu entendi dessa parte aqui? Provavelmente. Agora a gente vai usar para os triângulos na parte horizontal. Por um caso que a gente vai fazer uma linha no meio, que vai pegar a metade do retângulo aqui, desse lado aqui, e a metade aqui. E a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Esse retângulo aqui vermelho vai ser a metade da área do retângulo original. Assim a gente pode formar um triângulo verde aqui, partindo desse daqui, ó. Esses carinha aqui. Que também vai ser a metade da área do retângulo vermelho. Ou seja, esse retângulo verde aqui vai ter um quarto da área do retângulo original. Só que esse retângulo verde, a base dele foi dividida em 3 partes. Ou seja, esse trem aqui tem a mesma base desse daqui, tem a mesma base desse daqui. E como eles têm a mesma altura, então esse cara aqui é igual a esse cara aqui, que é igual a esse cara aqui. Obviamente, se a gente for fazer por outro lado, desse cara aqui, ó, a gente vai chegar à mesma conclusão que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, que é igual a esse cara, que é igual a esse cara. Só que é o seguinte, a área desse retângulo preto aqui vai ser justamente a área do nosso retângulo verde dividido por 3. Porque justamente tem 3 triângulos iguais dentro da área do triângulo verde. Então vai ser, cada triângulo aqui escrito aqui nesse triângulo verde vai ser 1/12. A 12. E como temos 4 triângulos preto, que a gente quer calcular, então vai ser 4 vezes a área do preto aqui, que é justamente a área do triângulo dividido por 12. Então vai ser 4 vezes a área do triângulo dividido por 2, vai dar a área do triângulo dividido por 3. Isso, de novo, sem levar em conta qual a medida da base e da altura. No caso, essa base aqui e da altura. Ok? Então, o que, que a gente faz agora? A gente tem todas as áreas dos triângulos verdes, pretos. Então, a gente vai somar. Primeira, a forma que a gente achou na primeira alternativa, que a gente dividiu esse triângulo horizontalmente, e vai ficar assim. Mas a área que a gente achou, a gente dividiu o retângulo verticalmente, que no caso é essa daqui. Aí foi fazer os cálculos, a gente vai achar aqui a área preta, que está denominada, que o tio Mané pintou, vai ser justamente 19 vezes a área do triângulo, do retângulo original, dividido por 30.
Percebe que a área do retângulo aqui foi 100 vezes 60, certo? Então vai ser o quê? 19 vezes 100 vezes 60. A gente pode cancelar esse 30 com esse 60 aqui. Vai ficar 2 aqui. Então vai ficar 19 vezes 100 vezes 2. Ou seja, 3.800 centímetros quadrados. Deixa eu ver aqui. Alguém acertou aí? Deixa eu ver. Leonardo acertou. E o William Martins acertou. E Heitor também. Opa, calma aí. Só um instante que deu para. Deu preto aqui, deu preto. Certo. Tu não conseguiu ver aí? Pois bem. Gente, aqui a gente vai seguir o mesmo raciocínio que a gente fez na questão anterior. Que no caso, delimitar um triângulo que vai pegar metade, que depois vai pegar a metade de novo. Só que aqui, vocês perceberam aqui, ó, nós temos um retângulo ou um quadrado, de certa forma aqui, meio deitada. Ou losango, pode-se dizer. Só que a gente não sabe que esses lados aqui são iguais. Então, também não precisa saber para responder. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai. O que a pergunta, a questão fala? Na figura retangular ABCD, de área 40 centímetros quadrados, o ponto P, Q, R, S são pontos médios do lado do retângulo T. E está no segmento do RS. No caso, esse ponto T pode estar aqui, ó. Está no segmento aqui. Qual é a área do triângulo PQT? E a gente? Certeza, gente. Alguém pode explicar por quê? Sim, o losango tem a metade do retângulo. Mas quer saber a área do triângulo. Olha, exatamente, gente. Essa é a ideia. Então, no caso, eu não vou querer calcular o lado desse losango aqui, que a gente sabe que é o losango, mas vou dizer que não é. Tá? Porque justamente o quê? O que a gente vai fazer é justamente achar a proporção dessa área.
Que no caso, a gente vai fazer uma reta aqui, ó, de R para P. Só que a gente divide esse retângulo em duas partes. Por que eu quero dividir em duas partes? Porque justamente aqui, ó, aí, quando a gente divide em duas partes, a gente vai ter um triângulo aqui, e vai pegar justamente a base, ou a altura desse. A base desse triângulo vai ser a altura do nosso retângulo aqui novo, verdinho. E a altura do triângulo vai ser justamente a base do nosso retângulo verde. Não? Ou seja, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, vai ser a metade da área do nosso retângulo verde. E se for para o outro lado, vai ser a mesma coisa. No caso, esse cara aqui vai ser a metade do nosso retângulo amarelinho. Ou seja, se a gente juntar os dois, se esse cara é metade dessa área aqui, e esse cara é metade dessa área aqui, então, se eu juntar os dois, nossa figura aqui, um retângulo, nosso retângulo aqui, vai ter a metade da área do nosso retângulo original. Ou seja, vou chamar de S, colocar em vermelho, S, S, R, Q, Q, dividido por 2. Ah, no caso, que essa é a nossa área do retângulo original. O que acontece? O que a gente quer procurar agora? Que a gente quer encontrar é justamente a área do nosso triângulo PTQ, né? PTQ. E só que é o seguinte, a coisa é bem fácil, rápida. O nosso PTQ aqui, ó, ele pega a base do nosso retângulo aqui, base do nosso retângulo, e pega justamente, que eu fazer uma linha paralela a esse cara aqui, ó, SP, faz uma linha paralela. Esse cara aqui, ó, vai ter a altura do lado do nosso retângulo. Ou seja, a altura é esse cara aqui, e a base e esse cara aqui. Logo, 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 nosso triângulo aqui vai ser a metade da área desse cara aqui, desse retângulo aqui que a gente encontrou. Que também é a metade da área do retângulo original. Então, a área do nosso P aqui, ó, PQ, PQP, vai ser justamente um quarto da área do nosso retângulo original. Aí, nosso retângulo original é 40 centímetros quadrados, então vai ser 40 sobre 4. 10 centímetros quadrados. Simples, rápido. Simples, rápido. Boa. Deixa eu ver aqui. É, é isso mesmo. Pois bem, gente. Passar para a próxima questão. No caso, essa questão aqui eu acho que vai ser bem mais simples do que vocês podem imaginar. Que só leva em questão de trigonometria. O que essa questão fala? No retângulo ABCD, a sua diagonal mede CA, mede 10 centímetros. No caso, esse cara aqui, ó. E o ângulo CAB é igual a 60 graus. No caso, esse ângulo aqui. O ponto P está na reta AB, formando um triângulo CPT, com base CD, com base, com CD a base do triângulo. Sabendo disso, calcula a área do triângulo CPD. Olha só, tem somente a resposta não vai contar, porque eu coloquei a resposta no PDF da lista.
Então você teria que explicar por que você achou essa resposta. Exatamente. O que acontece, gente? Olha só. CB, acho que no cinema você deve ter pegado esse assunto. O nosso retângulo aqui, ó, tem um retângulo, triângulo retângulo aqui, tem os catetos, que eu chamar de A, B, e a hipotenusa. Aí, se eu pegar o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai dar o seno desse ângulo alfa aqui. Então, tec, quer dizer, seno de teto. Se eu pegar o cateto oposto aqui, adjacente, letra B, B sobre C, eu vou ter justamente o cosseno de teto. Isso eu acho que todo mundo já sabe, né? Então a gente vai usar justamente isso. O que a gente vai fazer? Aqui. A gente vai pegar esse triângulo aqui, triângulo retângulo, pegar esse lado aqui, ó, CB, que é justamente tá oposto ao ângulo aqui, então vai ser o seno da nossa questão aqui. Então vai ser o quê? Nossa diagonal, ou a nossa hipotenusa, vezes o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, pega a tabela lá que aí vocês já aprenderam no ensino médio, que é justamente raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 10 vezes raiz de 3 sobre 2, vai ficar 5 vezes raiz de 3 centímetros quadrados, ou centímetros. E aqui, BA, está adjacente ao nosso ângulo, ou seja, ele é o cosseno. Então vai ser o quê? BA é igual a diagonal, a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo, que é 60 graus. Isso vai ser igual a 10 vezes cosseno de 60 graus, é 1/2. Então vai ser 10 vezes 1/2, que vai dar 5 centímetros. 5 centímetros. Certo? O que acontece, gente? Eu quero a área desse retângulo aqui. Por que eu quero a área? Porque eu sei que esse triângulo aqui, ó, ele tem base do lado do nosso retângulo e altura também igual ao lado do nosso retângulo. Então vai ter metade da área do nosso retângulo. Então, para a gente achar a área desse triângulo aqui, primeiro a gente tem que achar a área do nosso retângulo. E a área do nosso retângulo vai ser a multiplicação desses dois lados, que vai dar um total de 25 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. E agora a área do triângulo é bem mais fácil. Nós sabemos que era metade da área do nosso retângulo original. Então, vai ficar o quê? 25 vezes raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Sim, fácil, rápido. Todo mundo consegue aí acompanhar? Agora a gente vai passar para esse cara aqui que é um pouquinho mais complicado. E no caso, vai pegar a seguinte fórmula, que é a do triângulo. AB, BC, é igual BC vezes o ângulo formado entre esses triângulos, esses lados. Isso tudo sobre 2. O que acontece?
que essa pergunta fala? O triângulo ABCD, na figura plana abaixo, O é o centro de uma circunferência de raio 1. Determine a área do triângulo ABCD. ABC. Considerando que seno de 120 graus é igual a 0,9, 140, 0,6 e seno de 100 é igual a 1. No caso, esse seno aqui são valores aproximados, para não dar umas raízes complicadas de responder. O que essa questão vai pedir? Que você justamente usa essa fórmula aqui. Pegar o lado, por exemplo, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, vou chamar de Azinho. Azinho. Pegar esse lado aqui, Bzinho. E o ângulo que faz entre eles, que no caso é esse ângulo aqui, que é 20 e 30, 50. Então vai ser A vezes B vezes seno de 50. E dividido por 2 vai dar justamente a área do nosso retângulo, do nosso triângulo ABC. Que é que você usa essa seguinte fórmula. Alguém conseguir responder essa questão? Hum, tá certo. Exatamente. Acho que eu vou adiantar para você logo aqui. Alguém mais quer tentar responder? Enquanto isso, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem responder. Se estiver falando da questão da avaliação, sim, vai ser necessário. Necessariamente, porque dá muito bug, negócio de fixar fotos ou, ou rascunho no site. Mas como essa avaliação vai ser combinatória, que eu acho que vai ser mais complicado para você escrever a fórmula, então eu acho melhor vocês mandarem. Pois bem, gente. Vamos tentar responder isso daqui. A primeira observância que a gente tem que fazer aqui é justamente que esse ponto aqui, ó, esse questão de Olimpíadas. Esse ponto aqui é o centro de uma circunferência. Ou seja, se eu falar que esse ponto aqui é um centro de uma circunferência e ele está bem aqui escrito em um triângulo, eu posso deduzir que esse cara aqui, ó, de B até O, fazer um tracinho aqui, ó, de A até O e de O até C,
é um raio de alguma circunferência que tem como centro o ponto O. O que acontece? Se esse cara aqui é um raio, então, como eu falei aqui, ó, ele vai ter 1 centímetro. Que é o ponto do nosso círculo aqui, ó, vai ser o O. E o O, do O até a extremidade de um círculo, tem um valor igual ao raio, que é 1 centímetro. Se eu estou afirmando aqui que tem uma reta que vai da extremidade do ponto A até o ponto O, então eu posso dizer para vocês que esse cara aqui vai ser o raio da circunferência. Então, se esses caras aqui são em raio, então esses caras aqui são tudo igual, ou ter a mesma medida. E o que a gente pode deduzir com isso? É que se esse cara tem a mesma medida aqui, ó, os ângulos adjacentes a eles, você vai lembrar aquele negócio aqueles princípios que, ou posso dizer, aqueles fundamentos que eu mandei para vocês, que é um triângulo que tem dois lados iguais, então ele vai ter dois ângulos iguais adjacente a esse lado. Ou seja, esse cara aqui, esse cara é igual a esse cara. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo aqui que vai formar aqui. E aqui é a mesma coisa, esse cara é igual a esse cara. Então esse ângulo aqui vai sair justamente igual a esse ângulo aqui. Ok? Os lados opostos, quer dizer, ângulos opostos. Deduzindo isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai deduzir justamente esse ângulo aqui no meio. Por que o ângulo do meio? Que a gente quer achar a área desse cara aqui, desse cara e desse cara. E a gente vai utilizar aquela fórmula lá. Então, eu sei esse, a medida desse lado aqui, ó, desse AO e OB, então se eu souber a medida desse ângulo aqui no meio, eu vou saber a área desse cara. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele princípio dos triângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Acho que todo mundo já sabe desse princípio. Ou seja, esse ângulo aqui que eu quero saber vai ser igual a 180 menos 20 menos 20. Está escrito dentro dele. Então vai ser igual a 140 graus. Esse ângulo aqui marcado em azulzinho. E a gente pode fazer a mesma coisa desse lado aqui. Em roxinho. Eu sei que aqui, a soma dos ângulos aqui internos aqui é 180. Então, esse ângulo aqui em roxinho aqui, ó, vai ser igual a 180 menos esses dois aqui. Ou seja, 180 menos 60, 120 graus. Achado isso, temos 140 aqui desse lado aqui e 120 desse lado. O que está faltando aqui é justamente achar o ângulo desse cara aqui. Correto? Todo mundo aí que está conseguindo acompanhar direitinho? Tá bom. O que acontece? A gente quer achar esse ângulo aqui, em roxinho. Se sabemos que em um círculo completo, vamos dizer que esse aqui é um círculo, é os 360 graus, fazer uma volta completa. Então, se tem um cara aqui e eu tá dando uma volta completa aqui, ó, uma volta completa aqui, então a soma desses três ângulos aqui, ó, 140, 120, mais esse ângulo que eu quero descobrir agora, tem que dar 360. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para achar esses ângulos aqui internos.
O ângulo que a gente quer descobrir é aqui, 160 menos esses dois aqui. Ou seja, 160 menos 260. Ou, nosso ângulo aqui vai ter exatamente uma medida de 100 graus. Agora a gente é correr para o abraço. Nós temos a medida desse lado aqui, ó. Vou colocar em V, vou colocar em outra cor aqui. Azulzinho claro, azulzinho bebê. Nós temos esse lado aqui, esse lado e esse lado aqui. Nesse treino aqui, ó. Esse treino aqui eu vou chamar bolinha aqui, ó. Nós temos esse lado e o ângulo. Aí consegue achar a área dele. Esse cara aqui, ó. Nós temos esse lado aqui, esse lado e o ângulo dele. Consegue achar a área dele. E esse cara é a mesma coisa. Nós temos esse lado e o ângulo que ele faz. Então a gente pode calcular qualquer área desses três triângulos. Fazendo isso, a gente vai usar aquela fórmula que eu coloquei lá e os valores que eu coloquei como consideração. Então, vai ficar um que é o A0, AO, AB, que é justamente o raio, que é um. Então, vai ficar um vezes um vezes um vezes o ângulo, o seno de 140 graus, que é 0,6. Isso tudo dividido por 2. Para dar esse resultado bem aqui. Mas é a mesma coisa para esse triângulo aqui. COB, esse triângulo aqui. Um vezes um vezes um vezes seno de 120, que é 0,9. Aqui, ó. Isso tudo dividido por 2 vai dar 0,45. Mas aí para esse cara aqui, ó. Esse verdinho. Um vezes um vezes seno de 100. Ou seja, seno de 100 que a gente definiu aqui, ó. É um. Vai ficar um vezes um dividido por 2. Ou 0,5. Portanto, o que a gente pode concluir com isso? Eu quero a área desse cara todinho aqui, ó. A área desse cara aí todinho é a soma das áreas desse triângulo que a gente demarcou aqui. Então, vai ficar 0,3 mais 0,45 mais 0,5, que vai dar 1,25 centímetros quadrados. A área do nosso triângulo maior. Eu não consigo acompanhar aí? Boa. E agora a gente vai fazer isso daqui. Vou dar acho que 5 minutos para você tentar resolver isso daqui. É bem mais fácil da questão anterior e vai levar algumas coisas em consideração, ok? 5 minutinhos.
Hum. Eu vejo que vocês dominaram bastante conteúdo, hein? Então, posso explicar aqui como é que vou fazer? Pois bem. Acontece, gente. Vamos para a figura direta. Aqui vai ser a mesma coisa que a gente fez na anterior. Nós temos um centro O, que tá escrito em dentro de uma circunferência, onde os pontos do nosso políneo regular, A, B, C, D, E, F, esse lado, tá tudo escrito na circunferência, que é no caso esse cara aqui. Vamos falar circunferência, eu estou falando justamente essa linha bem aqui, circular. Com circunferência, essa linha circular e o disco, que é a área do nosso círculo, é justamente essa região todinha aqui. Então, o que eu vou dizer para vocês? Esse ponto está em cima da nossa circunferência. Então, se eu fizer uma reta bem aqui para cá, e vai ter o raio, a medida do raio. Então, se eu fazer isso para todos os pontos, eu vou ter que esse cara aqui é igual a esse cara, que é igual a esse cara, que é igual a esse cara, que é igual a esse cara, e esse cara, que é igual ao raio. O raio que a gente sabe aqui que é 1 centímetro. E o que, que a precisa saber agora? Nós temos o lado, deixa eu ver aqui, tá, em vez. Nós temos os dois lados de um triângulo aqui. O que a gente precisa saber? Esse cara aqui, ó, o lado de um polígono regular, que é a explicação que eu dei na aula passada, são todos iguais. Por que são iguais, professor? Porque justamente esse cara é um polígono regular. Se é regular, os lados desse polígono regular são todos iguais. Ou seja, os lados desse polígono são esse cara aqui. De E até D, D até C, C até B, e assim por diante. Então, esse cara é igual a esse cara, esse é igual a esse cara aqui. E esse triângulo aqui, ó, se eu formar o triângulo aqui, colocar em roxinho, azulzinho, vai. Esse triângulo aqui, ó, eles têm a mesma base dos outros aqui. E eles têm o mesmo lado. Ou seja, se esses todos os triângulos têm o mesmo lado, base, e os lados adjacentes desse cara, então, pelo princípio de semelhança, de lado a lado, eles são iguais. Posso dizer assim. Eu não tenho como explicar porque isso já é questão de ensino médio, acho que você já deve ter que saber. Então, eu vou só pular esse assunto. E vou só assumir que esses caras são iguais porque os lados deles são todos iguais. Tá? Assim, o que, é que a gente pode fazer? Se esse cara aqui é igual, o ângulo aqui, ó, esse cara, são todos iguais. Correto? Esses ângulos aqui azulzinho que eu fiz aqui são todos iguais.
Mas também que a gente pode deduzir assim também. O ângulo bem aqui, ó, esse cara aqui, ó, em roxinho, também são iguais. Então, a gente vai definir esse roxinho como um beta, com um ângulo beta. Qualquer, que a gente não sabe o valor dele. Quando a gente definir isso, a gente vai perceber que o quê? Um beta, mais um beta, mais um beta, um beta, mais um beta, mais um beta, 6 beta, completa uma volta completa. Ou seja, completa 360 graus. Então, o que acontece? Se 360 graus é igual a 6 vezes o nosso ângulo beta, então o nosso ângulo beta vai ser 60 graus. Mas por quê, professor? Porque 60 graus, se a gente somar 6 vezes, 60 mais 60 mais 60, 6 vezes, vai dar justamente 360 graus, que é a nossa volta completa. Ou como se pode dizer aqui, é o nosso giro aqui, para voltar até voltar para o nosso ponto inicial. Ok? Aí pronto, a gente achou o nosso ângulo. O que a gente vai fazer agora? Nós temos que esses triângulos aqui são iguais. Esses triângulos aqui são iguais. E também, vou colocar em azulzinho. Esses lados aqui, ó, desse triângulo aqui que eu vou demarcar aqui, ó, esses lados aqui são 1 centímetro. E o nosso ângulo aqui, que está escrito a partir desses lados, é 60 graus. Aí só corre pro braço. Nós temos o lado e o ângulo. Então, para aquela fórmula vai ser 1 vezes 1, que é nosso lado, dividido por 2, vezes 160 graus. O 160 graus, a gente viu na questão, acho que foi a 3, 160 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, 1 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, multiplicando tudo isso, vai dar raiz de 3 sobre 4. Correto? Isso vai ser a área de um dos triângulos. Se eu sei que esses caras aqui, tudo são iguais, e eu quero a área do nosso polínômio regular aqui, então eu vou multiplicar por 6 a quantidade de triângulos dentro desse polínômio regular, que é justamente 6 vezes raiz de 3 sobre 4, ou eu posso cancelar o 4 aqui com 2, ficar um 2, e aqui vai ficar um 3. Então vai ficar 3 vezes a raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Todo mundo aqui compreendeu? Alguma dúvida nesse quesito? Pois bem. Aqui encerra nossa lista 6. Eu vou fazer a última chamada aqui, para quem não respondeu na primeira chamada. E para isso a gente entrar na nossa lista 5, que vai ser o auxiliar para você responder a avaliação. Douglas Miranda, tá aí? Gabriel Henrique, certo. Isadora Araújo. Aqui. João Lucas. Presente. Tá. Leonardo José Presente. e Victor Manuel. Presente. Certo. É uma coisa bem estranha aqui. Douglas Miranda, tá aí?
Tá bom. Gabriel Henrique. Pois bem, deixa eu mostrar para vocês a última lista da nossa questão. Todo mundo tá conseguindo enxergar a lista? A slide? Pois bem. Bom, gente, o que eu quero dessa lista aqui, que eu quero propor para vocês? É justamente fazer uma combinatória mais algébrico, sem ter um valor exato, para se dizer. E para isso, eu escolhi duas questões para a gente responder aqui. A primeira questão é essa daqui. Deixa eu ver. Alguém vem aqui em vermelho. Seja um número natural com n maior ou igual a 2, ou seja, precisa ter no mínimo dois termos. Quantos são as permutações do elemento do conjunto n, ponto n, que é de 1 até n? Tais que, letra A, os número 1 e 2 sejam termos adjacentes. Letra B, os números 2 aparecem depois do número 1, não necessariamente na posição adjacente. E C, dado o n maior que um k mais 2, existam k termos que aparecem entre o número 1 e o 2. A gente vai fazer aqui por partes. A primeira questão é que é o que pede. Os números de 1 a 2 seja termo adjacente. Adjacente é que eu estou pedindo que seja vizinhos, para se dizer. Ou que ele apareça assim, ou que apareça assim. Esses são termos adjacentes, ou vizinhos. Vou dar uns nosso tempo aqui. 10 minutinhos para você tentar resolver.
Já deve ter algumas respostas aqui que já botaram no chat. Que no caso, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente quer toda a permutação de números que tal que 1 e 2 sejam adjacentes, ou vizinhos. O que a gente vai fazer? A gente vai construir esse número. No caso, a gente vai fazer passo a passo. Como é que a gente constrói esse número? Dizendo que eu tenho um número aqui, ó. Uma posição aqui, ó. Chamar de posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, 5. E vai até algum certo N, que é justamente a quantidade de termos que a gente tem aqui. O que acontece? Eu quero que o A fique junto. Ou seja, bem claro aqui, eu vou escolher duas posições seguidas, ou duas posições juntas, tal que vai pegar esse A, esse 1 e 2. Ou seja, eu posso escolher essas duas posições aqui, ó. Essas duas posições, 1 e 2. E depois dele, colocar o 1 e 2. Eu posso escolher que o 1 e 2 fique, o 2 fique na primeira casa e o 1 fica na segunda casa. Ok? Depois disso, você pode escolher qualquer número nas outras casas. No caso, temos n menos dois termos para escolher para as outras casas. Para os n menos dois termos, que é justamente esse cara aqui, ó. Nós temos n menos dois termos, que a gente usou dois termos, e temos n menos dois lugares para a gente colocar esse n menos dois termos. Então vai ser praticamente uma permutação. E aí o que a gente faz? Resolve o nosso problema. Primeiro passo, eu escolher dois lugares adjacentes, ou seja, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 e assim por diante. Depois, escolher como a gente configura esse 1 e 2, esses dois números, dentro dessas duas casas que a gente escolheu. E terceiro, permutar os restos dos números para o resto das posições. Essa maneira que a gente constrói esse nosso problema vai ser justamente o que vai chegar na nossa resposta, na nossa combinação. Por quê? Primeiro passo, achar a quantidade de possibilidades de eu escolher dois casos seguidas, ou duas posições seguidas. Segundo passo, ou multiplicar. A saber quantas possibilidades eu posso colocar os dois termos dessas duas posições. E o terceiro, e último passo, a quantidade de possibilidades que eu posso escolher para os restos das posições, com n menos dois termos, ok? Assim a gente pode calcular passo a passo, ou coisas separadas. No caso, escolher dois lugares seguidos, tal que. Dois lugares seguidos são um conjunto de n termos, ou n lugares. A gente vai fazer o seguinte método. Acho que todo mundo já sabe desse método, que é o quê? Eu tenho uma quantidade n de posições, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou escolher dois lugares seguidos. Por exemplo, aqui o 1 e o 2. Em vez de eu tratar com esses caras aqui separado, eu vou tratar com esses caras somente junto. Ou como se fosse uma caixa. Como eu falo uma caixa assim? Porque quando eu junto esses dois caras, eu vou dizer que esses dois caras estão ocupados. Ou tá ocupado. Ou seja, ele ocupa a posição 1, certo? Aí posso usar os outros lugares desocupados. Por exemplo, a posição 3 está desocupado. Como eu tirei 2 aqui, vai ficar 3 menos 2. Quer dizer, 3 menos 1, quer dizer. 3 menos 1, 2. 4, 4 menos 1, 4 menos 1, 3. 5 menos 1, 4.
E assim até chegar a n essa posição, que no caso vai ser n menos 1 termos. A nossa posição aqui, ó, a posição 1 está ocupada. Porque essa posição é justamente a posição da posição 1 e 2 juntas, que nós escolhemos, que vai estar ocupada. Então, se a gente juntar essas duas posições em uma só, a gente vai ter uma posição ocupada para n menos 1 posição desocupada, ou n menos 2 a posição ocupada. E assim a gente consegue faturar, né? Consegue fazer nossa combinação. No caso, é só alterando a posição dessa bolinha roxinha bem aqui. No caso, pra cá, paga aqui. No caso, temos n menos 2 posições desocupadas. Quando a bolinha está ocupada, vai ficar n menos 2 posições desocupadas. E uma posição ocupada. Ou seja, permutação com repetição. Temos uma posição desocupada, esse cara aqui, e n menos 2 posição desocupada, ou posições iguais. Assim vai ficar esse cara aí aqui, essa carinha aqui. Ok? Isso vai ser a quantidade geral de quantas possibilidades a gente tem para escolher duas posições seguidas para ocupar. Ok? Vamos entender essa parte aqui? Tá bom. Se tiver alguma dúvida dessa parte, tá. O que acontece? Essa técnica que a gente usou agora chama blocos. Reduzir a nossa posição em blocos únicos. Nós tínhamos duas posições. E a gente reduzir para um só bloco, ou seja, para uma só posição. Juntando duas para uma posição. Se a gente tivesse três posições para ocupar seguidas, a gente ia usar esse bloco, juntar as três em uma só posição. Se tiver quatro, um bloco para juntar as quatro em uma só posição. E assim achar as posições seguintes. Ok? E assim a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Achar a quantidade de possibilidades que a gente pode colocar esses dois termos, um e dois, nessas duas posições que a gente definir que vai ficar ocupada. E no caso, nós temos dois termos para duas posições, vai ficar a permutação de dois, ou 2 fatorial. Ok? Bem simples e rápido. Nós temos dois termos para duas posições. Então vai ser permutação de dois, permutação direta, o simples, que é 2 fatorial. E na terceira possibilidade, o que a gente vai fazer agora? E a gente vai distribuir o resto de posição que não está ocupada. A gente ocupou duas posições das n posições, certo? Então, a gente vai ter n menos 2 termos para ocupar, que a gente tirou dois termos de n termos. E a gente vai ter n menos 2 posições para ocupar. Ou seja, n menos 2 termos, n menos 2 posições. A gente vai aplicar uma permutação simples, que tem a mesma quantidade de termos e posições. Permutação simples vai ficar n menos 2 fatorial. Ok? Assim, a gente vai juntar todas as possibilidades. A 1, a 2 e a 3. Da 1, primeira possibilidade, a gente vai escolher duas posições seguidas e pegar escolher a posição dos termos dessas duas posições seguidas que a gente escolheu e colocar os restos dos termos nas outras posições. Ou seja, vai ser esse cara aqui, primeira equação que a gente achou, multiplicada pela segunda, multiplicada pela terceira. Ou essa forma aqui, que a gente achar.
cancela esse n menos 2 fatorial, com esse n menos 2 fatorial aqui multiplicando, vai sobrar só n menos 2 fatorial, n menos 1 fatorial, vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então vai ficar 2 vezes n menos 1 fatorial. Deixa eu ver quem acertou aqui no chat. Esse é o nosso resultado final. O Rodrigo acertou e o Bolívar acertou. Todo mundo entendeu essa parte aqui? Da letra A? Pois bem. Agora a gente vai fazer a letra B. O número 2 aparece depois do número 1. Não necessariamente na posição adjacente. Ok? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem resolver aí. Zero vírgula cinco n fatorial. Vocês estão ligeiros, hein? Hum. Vamos ver que você acerta aí. Tá bom, gente. Alguma dúvida para essa questão aqui? Tá. Acontece. A gente quer que o número 2 apareça primeiro na lista de lugares. Vou colocar uma lista de lugares aqui, ó. De vai até N. Em nesse lugar. Então, acontece. Se eu tiver o número 2 aqui, ó, eu não quero que apareça número 1 nesses lugares bem aqui. Por quê? Se o número 1 aparecer aqui, o número vai vir depois. Não, o número vai vir antes do número 2. E não quero que isso aconteça. Então, eu quero que o número 1 apareça partindo dessa posição número 2 aqui, ó, que é a da quarta. É que o número 1 apareça da quarta para frente. Ou do 5, no ano até o N. Ok? Isso é um problema se você for parar para pensar em combinatória. Por quê? Para cada posição vai ter
vai ter diferente maneira de colocar o número 1. Por exemplo, na posição 4, eu tenho n menos 4 maneiras de colocar o número 1 na frente. Na posição 5, n menos 5 maneiras de colocar na posição na frente. E assim por diante. Então, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar de maneira diferente que a gente pensava anteriormente. Em vez de que a gente escolher duas posições para ocupar o número 1 e o número 2, a gente vai escolher ao contrário. A gente vai escolher a posição dos n menos 2 termos para n posições. E deixar duas posições vazias. Por que deixar duas posições vazias? Porque quando a gente deixa duas posições vazias, a gente pode escolher quem vai vir primeiro ou segundo. Sempre vai ter uma posição que vai estar à esquerda da outra posição. Então, nessa posição que está à esquerda, a gente pode colocar o 2, e na direita a gente pode colocar o 1. E assim satisfaz a nossa questão. E é isso que a gente vai fazer agora. Na primeira escolha, a gente vai, das N posições, escolher duas posições que vão ficar vazias. E o resto tudo ocupado. Ou seja, a gente vai escolher duas posições escolhidas, ou duas posições vazias, e o resto, N menos 2 posições ocupadas. Fazer aquele esqueminha lá que a gente fez, a gente sabe. Duas posições, N menos 2 posições, para N lugares. Ou seja, permutação com repetição. A gente vai chegar nessa fórmula bem aqui. É a quantidade de possibilidade de eu ter duas posições vazias das N posições. Ok? A ideia é que temos o quê? A gente vai ocupar essa N menos 2 posições com N menos 2 termos, né? Certo? E como temos os termos, a quantidade de termos igual a quantidade de posições, então vai ser N menos 2 fatorial. Ou permutação simples de N menos 2. Bem fácil, bem simples. E aí, assim, a gente vai para o terceiro passo. Que é justamente juntar essas três partes. Essas duas partes. Por que juntar essas duas partes? Acho que quem tiver prestar atenção, percebe que vai ter duas posições faltando para a gente ocupar o 1 e o 2. A gente não definiu a quantidade de possibilidade. Só que essas duas posições que está faltando, como eu falei, essas duas posições que está faltando, digamos que essa daqui está ocupada, essa daqui está ocupada, essa daqui não está e essa daqui está ocupada. E vai até a enésima ocupada. O que acontece? A gente não definiu a quantidade de possibilidade para essas duas posições desocupadas, para o número 1 e o número 2. Só que o quê? Quando a gente vai para definir, para deixar o número 2 aparecer depois do número 1, temos o quê? O número 1 tem que aparecer primeiramente aqui, não aparecer na posição mais para a esquerda, número 1, e mais para a direita, o número 2 vai aparecer. Ou seja, a gente vai ter somente uma possibilidade para definir esse número 1 e número 2. Então vai ficar o quê? Essas três fórmulas vezes 1. Isso não altera nosso valor. Então, quando a gente faz isso vai ser igual a justamente essa fórmula aqui direta. Que de maneira explícita, a gente já está definindo as posições do 1 e do 2. Por a gente definir as posições de n menos 2 termos. Assim a gente tem o quê? N fatorial sobre 2 fatorial, n menos 2 fatorial, vezes n menos 2 fatorial. Cancela com esse n menos 2 fatorial com esse n menos 2 fatorial. Cai n fatorial sobre 2 fatorial. Ou n fatorial sobre 2. Possibilidades.
William Martins e Rodrigo Sato. Consegui resolver. Alguma dúvida nessa questão aqui? Agora a gente vai calcular para o C. O C, o que eu quero pedir para vocês fazer? Eu quero que tenha em uma filha de N termos, até em termos. Eu definir K mais dois termos seguidos, onde eu tenho um e o 2 na extremidade, nesse K mais dois termos seguidos. Ou seja, daqui para cá, ó, tinha K termos. E um e o 2 termos nas extremidades. O resto, que no caso está sobrando ainda, pode sobrar ainda termos para cá, vai ser termos aleatórios, ok? Quero que vocês calculem quantas possibilidades a gente pode fazer para isso. 5 minutinhos. Deixa eu ver. Vai cair probabilidade. Caso, vai ser duas questões. Primeira questão vai ser combinatória e a segunda vai ser probabilidade. Ok? Enquanto isso, gente, eu vou ver que.
E aí, gente, conseguiram fazer? William Martins conseguiu. Pô, bem, gente, vamos fazer o seguinte. O que que a gente pode fazer aqui? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na anterior, fazer passo a passo. Por que passo a passo? Porque a gente pode construir essa possibilidade que a gente quer favorável, que a gente quer fazer. A gente vai fazer o quê? É primeiro definir os K mais dois termos juntos. Eu quero dois K mais dois termos juntos. Aí depois de definir um K mais dois termos juntos em N posições, a gente vai definir o quê? A posição do primeiro e do segundo. Primeiro, os termos um e o 2 na posição K mais dois termos. A quantidade de posições K mais dois termos que a gente definiu. Como eu falei, o um e o 2 vai ficar na extremidade. Vai ficar o quê? Um vai aparecer primeiro na esquerda e o 2 na direita. Ou o 2 vai aparecer na esquerda e o um na direita. Tem essas duas possibilidades. E a última, a terceira, distribuir a quantidade de distribuir. Quantas possibilidades podemos distribuir para o resto dos termos nas posições vazias? Por que a gente pode fazer isso? Porque quando a gente define as posições de 1 e o 2, é que é até N, por exemplo, eu colocar o 1 aqui e o 2 aqui, ó, essa quantidade de termos aqui, ó, para cá, vai ser justamente o K termos, certo? E também vai ter essa quantidade aqui, ó, de elementos. O que acontece? Percebe que esse K termos, a posição deles são vazias, e também a posição que está fora desse K mais dois, K mais dois posições, o à direita lá do 2 é vazia também. Então, o que, que a gente quer fazer? Quer distribuir os N menos 2 termos entre essas posições vazias. E tanto faz a maneira que eu distribuir. Porque quando eu for quando terminar de distribuir, eu vou ter sempre K termos entre um e 2 e o resto, tanto faz. Ok? Então a gente vai seguir essa possibilidade. Aí, como que a gente vai fazer isso? A primeiro passo, pegar K mais dois termos juntos. A gente vai fazer esse bloco, e aquele segundo bloco. Pegar o K mais dois termos em um só bloco para uma posição ocupada. Ou seja, se a gente tinha N posições daqui da questão, N posições, eu vou tirar K mais 2 menos 1. Ou seja, K menos 1 posições dessa lista. Ou seja, eu vou ter uma posição ocupada e K menos 2, K menos N menos K mais 2 mais 2 vazias. É como se tivesse desse jeito aqui, ó. Menos K mais 2 termos. Não tá tão perfeito, mas é assim. E aí, aqui a gente pode fazer a permutação com repetição. Por quê? A gente temos um lugar ocupado e N menos K menos 2 lugares desocupados. Logo, a gente vai ter essa equação aqui. O que eu quero dizer para dentro para vocês? Aqui em cima tem N menos K menos 1 fatorial. Ou seja, tem N menos K menos 1
vezes n menos k menos 2 fatorial. Então, o que acontece? Temos n menos 2 fatorial embaixo e tem n menos 2 fatorial, n menos k menos 2 fatorial em cima. Então, o que a gente pode fazer? Cancelar. Cancelar esse n menos k menos 2 fatorial em cima e embaixo. Sobrando somente n menos k menos 1. Possibilidade para escolher k mais 2 termos seguidos em n dimensões. Assim, a gente pode ir para o segundo passo, que é justamente pegar quantas possibilidades a gente pode ter para distribuir o 1 e o 2 nas extremidades. De k mais 2 termos. Percebe que quando eu tenho extremidade, quer dizer que eu tenho duas posições. Na extremidade para a esquerda e na extremidade para a direita, de k mais 2. Ou seja, ou eu posso ter 1, vai para cá, vai, cá temos 2, ou eu posso ter 2, aí vai, cá temos 1, certo? Daí, eu só tenho duas possibilidades, que é a mesma coisa de 2 fatorial. Agora a gente vai para o terceiro passo. O terceiro passo é mais fácil do que o resto. Por quê? Aqui a gente vai só pegar o que a gente construiu até agora. Que é justamente esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui. De novo. Uma lista de números. Até em termos. E eu defini a posição de 1 e 2. Tal que entre eles sempre tenha k termos. Ok? Aí o que acontece? Eu defini a posição do 1 e do 2. Falta definir para os restos das posições. Então, eu tenho n-2 posições vazias e tenho n-2 termos para ocupar essas posições. Logo, a permutação simples de n-2, n-2 fatorial. E a gente agora pode partir para o resultado, que é juntar as três possibilidades. A primeira possibilidade, a segunda possibilidade e a terceira possibilidade, tudo multiplicando. Aí no final a gente vai ter esse estado aqui. N menos K menos 1 vezes 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Ou a gente pode colocar como 2 vezes N menos K menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Possibilidades. Tu vai compreender essa parte aqui? Nesse caso aqui a gente percebe que a gente não usou números, a gente só usou termos. Por isso que eu quero que vocês tenham maior cuidado quando for colocar isso na avaliação. Se o raciocínio estiver correto e dar realmente os termos para a solução, então então eu vou considerar válido a resposta. Mas se não tiver, não tiver no caminho certo para conseguir os termos ou a fórmula que você achou, então eu terei que riscar a questão ou tirar ponto, ok? E a última questão do nosso dia, antes de ir para a avaliação, seria essa daqui. Ela fala o quê? Dado n retas no plano, com n maior que 2, maior ou igual a 2, suponha que cada uma dessas retas há k pontos. Dado que k seja maior ou igual a 2. De modo que, primeira coisa, nenhum desses pontos coincide com nenhum dos pontos de interseção das retas dadas. E dois,
Nunca três desses pontos pertencem à mesma reta, que coincide com uma retas dadas. Confundo, mas tem um significado mais profundo. Que é mais ou menos o quê? Significa que a gente não pode escolher três pontos na mesma reta. Só isso que significa. E a pergunta é a seguinte: quantos triângulos são determinados pelos pontos? O que a gente pode determinar pelos pontos? Vou dar uns 5 minutinhos para você resolver. Ok? Não. Considerando que a gente não pode escolher três pontos colineares que estejam na mesma reta. Porque quando tiver três pontos na mesma reta, a gente for escolher, eles nunca vão formar um triângulo. Ok? É, tá bem isso. Não existe pontos colineares em reta distinta. Ou seja, eu só tenho pontos em uma só reta. Nunca pode estar em duas retas ao mesmo tempo. Ou mais retas. Ah, entendi. Tá falando de interseção entre reta? É? Ah, entendi. Peraí. No caso, não vai valer. Por quê? O que, que acontece? E um desses pontos coincide com nenhum ponto de interseção entre as retas dadas. Se tiver uma reta assim, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele nunca vai. Ele nunca pode ser escolhido. Ok? Que vai poder escolher são pontos que não coincidem com duas retas. Ou seja, esse ponto aqui, esse ponto aqui, e assim por diante, tá? Mas nunca pega ter exceção de duas retas.
Tá, poxa. Na real, William, nem sei se está correta. Porque justamente, o que essa questão mexe com a gente? Nós temos um N, uma variável, uma K variável. Então, o que acontece? Ele só precisa achar uma fórmula com N e K, uma variável. Um variável. E talvez você esteja correto. Deixa eu ver aqui. Eu realmente não sei se está correto. Tô bem, gente. Bora responder aqui. Porque eu falo que não sei que está correto. Deixa eu achar essa resposta no final. E no caso, como é que a gente pode responder essa questão aqui? Primeiro, quero que vocês tenham as seguintes noções. Tem essas retas aqui, ó. Essa reta bem aqui. O que acontece? A questão, era a primeira questão aqui, ó. Nenhum desses pontos coincide com nenhum ponto de interseção da reta. Ou seja, esses pontos aqui, ó, que interceptam essas retas aqui, ó, não entra como os pontos que pode ser escolhido. E o que acontece? Eu tenho K pontos. K pontos. Ou seja, tem um, dois, três, quatro, cinco, K pontos nessa reta bem aqui. K ponto nessa reta aqui. K ponto nessa daqui e nessa daqui. Ou seja, todas as retas temos K pontos. Só que nenhum ponto desses pontos desse K vai estar em duas retas ao mesmo tempo. Ou seja, é justamente esse ponto que eu marquei em verdinho, que está em duas retas ao mesmo tempo. É por isso que eu falo que nenhum ponto pode ser interseção de duas retas dadas. Porque se o ponto pode ser interseção de duas retas dadas, então eles podem ser, posso dizer que eles podem estar mais de uma reta, ou infinitas retas. Aí não teria solução nessa resposta. Por isso que eu considero o quê? Todas as retas, existe K pontos, tal que não seja uma interseção. Ou seja, cada ponto não está em duas retas ao mesmo tempo. Aí nunca três desses pontos pertencem à reta que não coincide com uma das retas dadas. O que acontece? Eu não posso escolher três pontos em uma mesma reta. Porque se eu escolher três pontos, esse três pontos aqui, ó, e eles estão na mesma reta, eu não teria como fazer um triângulo a partir desses três pontos. Então seria inválido fazer um triângulo aqui. A partir desse princípio, a gente pode pensar o quê? A gente vai anotar isso que a gente acabou de descobrir, que é o quê? Cada ponto não pode estar mais de duas retas ao mesmo tempo. Segundo,
onde PCs não são escolhidos com ponto de formato de triângulo e não podemos escolher 3 pontos na meia reta. Assim, a gente pode fazer os passos para construir a nossa combinação. Que no caso, primeiro passo, escolher 3 pontos qualquer. 3 pontos qualquer dos n menos k pontos. Vezes k pontos. Aí, segundo, saber quantas possibilidades podemos escolher 3 pontos na meia reta. Ou quantos triângulos, ou quantas escolhas que a gente não quer fazer. Quer escolher 3 pontos na meia reta. Aí depois subtrair pelo total de quantidade de possibilidade, menos a quantidade de possibilidade que a gente não quer. Ou a quantidade de possibilidade que é inválida. Assim, a gente vai para a primeira possibilidade. Quer saber o total de possibilidades, a gente pode escolher 3 pontos qualquer. Isso é bem fácil, para se dizer. Por quê? O difícil aqui é você saber quantos pontos tem no gráfico todo, no conjunto todo. Se eu tenho K pontos para todas as retas, ou seja, uma reta tem K pontos, a outra reta tem K pontos, a terceira reta tem K pontos e assim por diante. Então, em N retas, eu tenho N vezes K quantidade de pontos. E como a gente quer escolher 3 desses pontos, sem se importar com a ordem, então a gente vai fazer um Czinho, 3N vezes K. N vezes K é a quantidade de pontos que a gente quer, e 3 é a quantidade que a gente quer escolher. Vai ficar essa fórmula aqui. Ok? Daí a gente vai para a segunda possibilidade, que é o quê? Saber quantas possibilidades que a gente não quer. Quer escolher 3 pontos na mesma reta. Dado que a gente temos N retas para K pontos, para cada reta com K pontos, temos o quê? O primeiro passo aqui a gente vai escolher uma reta, ou seja, nós temos N possibilidade de escolher N retas, vezes a quantidade de possibilidade para escolher 3 pontos nessa reta. Ou seja, Czinho, 3, K. Correto? Assim, coloquei essa seguinte forma aqui. Assim, de novo, primeiro passo, escolher uma reta das N retas, eu tenho N possibilidades, vezes escolher 3 pontos seguidos nessa reta, sem se importar com a ordem. Então, temos K pontos nessa reta para escolher 3 pontos. E vai ficar justamente essa configuração aqui. Ok? E agora a gente vai subtrair as duas possibilidades, a primeira com a segunda. E acha essa fórmula aqui. E essa fórmula que a gente achou agora é justamente a nossa solução da nossa equação, da nossa questão. Sem fatorial, sem nada. Somente com letras e esses números aqui. O que é a nossa solução? O que ele quer aqui? Ele quer uma fórmula aqui, ó. Que é uma fórmula para achar a quantidade de pontos, a quantidade de triângulos que a gente pode determinar com N, uma variável, e K variável. Então, para os nossos seguintes passos que a gente fez aqui, a gente sabe que essa fórmula aqui vai dar justamente a quantidade de possibilidades que a gente pode escolher um triângulo entre N retas e K pontos. Ok. Então, como essa fórmula aqui de acha nosso resultado, então somente essa escrita aqui, ó, já conta como solução. Ok? E isso também é um adendo para a nossa avaliação. Porque vai ter uma questão lá que você não vai conseguir fazer em fórmulas, como essa daqui em cima que eu escrevi aqui, ó. Essa daqui. Vocês não vão conseguir fazer em fórmulas. Então, a maneira que você constrói e ache a fórmula aqui, ó,
vai contar como se a sua resposta está certa ou errada, ok? Então tenha maior cuidado para responder essas questões.